Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Casal CEO. Eu sou o André, sou um dos hosts aqui do podcast. Estou acompanhado da minha digníssima esposa Eu sou a Iola. e hoje nós estamos a trazer aqui o nosso podcast num formato um pouco diferente. Hoje sou apenas eu e a Iola, os hosts do podcast. Vamos fazer jus aqui ao nome, né? Uhum. Casal CEO. E hoje a gente vamos aqui falar um bocadinho sobre a nossa realidade como empreendedores e como sócios no negócio, mas também sócios na vida, né? Uhum. Por isso não há aqui um roteiro muito. Não há roteiro Não há nenhum, no roteiro, no caso. caso. Não é? Mas, na tua opinião, amor, o que é que tu. Tipo assim, qual é que tu achas que é a maior dificuldade ah, em empreender assim, tipo, em casal, na tua opinião? Então, primeiramente eu queria agradecer o convite. Ah, Não, brincadeira. Qual é a maior dificuldade de empreender em casal? sim, tu achas? Acho que a maior dificuldade de empreender em casal é a parte que tu tem que aprender a lidar com a outra pessoa, Uhum, no sentido de, tipo, apesar de muitas vezes haver discordância, uhum, tu entender que o discordar não é uma briga entre os dois. uhum, Porque no final das contas, tipo, as pessoas não estão uma contra a outra, uhum, mas elas estão ambas indo para o mesmo lugar. Então, às vezes, dentro da empresa, é difícil da gente conseguir gerir isso. Então, até aprender isso, acho que a gente teve muitos embates desnecessários e discussões que foram para outro lado que não era preciso, porque a gente não uhum, tinha entendido ainda que tava eu e tu no mesmo lado, indo para o mesmo lugar. uhum, uhum. Sim, exato. Que às vezes, tipo, casais que empreendem juntos acabam por misturar ali um bocadinho as coisas, né? Tipo, ou seja, às vezes estão a discutir alguma ideia de algum cliente, não sei o quê, depois começam a misturar, começam a misturar ali outras coisas, né? Da vida pessoal, do casamento, etc. E depois, tipo, acho que isso tem que ter ali uma certa maturidade, né? Para conseguir, tipo, gerir Sim, essas coisas. maturidade essa que a gente não tinha, né? Exato. Principalmente quando a gente começou. E que estamos a construir até hoje, né? Exato, mas quando a gente começou, acho que a gente teve muitas discussões que foram completamente desnecessárias e que poderiam ter sido evitadas Uhum, se a gente tivesse entendido que se calhar aquele não era o momento de falar sobre aquilo. uhum. Então, várias vezes, por exemplo, a gente começava a falar sobre clientes e terminava falando do porquê que tu não tinha tirado a toalha de cima da cama. Yeah, acontece, é verídico. Então, mas o que pra ti assim, o maior desafio? Eu diria que o maior desafio acho que às vezes é a gente, lá está, tentar olhar na perspectiva de negócio, né? Tipo assim, por exemplo, às vezes a gente estamos a discutir alguma ideia ou estamos a trocar alguma ideia sobre algum projeto ou sobre algum cliente, etc. E às vezes é um bocadinho difícil para mim, tipo, dividir, tipo assim, agora estou a falar com a minha sócia, então é uma conversa normal, que estamos só a discutir ideias, né? E é um bocadinho difícil dividir isso de tipo assim, de dividir isso com, ou seja, como se estou a falar também com a minha esposa, né? Então, por exemplo, se a gente for falar tipo com uma outra pessoa, vá, estranha, tipo, a gente vai falar se calhar numa forma diferente, como se calhar a gente fala um com o outro, né? Porque a gente já se conhece, já tem uma intimidade diferente. Então, Sim, por isso que tá sendo tipo assim, bué do género, olha, esta ideia é assim e pronto, acabou. ou seja, tá sendo bué estranho gravar, porque a gente normalmente não grava as nossas conversas. Exato, é. E isso que tu falou faz muito sentido, tipo, da gente pegar e falar um com o outro de uma forma diferente do que a gente falaria com as outras pessoas. O Uhum, que é bom por um lado, porque tu consegue adiantar muito o caminho, ou seja, se calhar pra uma outra pessoa, se fosse um outro sócio, a gente ia ter que dar uma volta gigantesca pra conseguir explicar uma coisa simples. uhum, E sendo um com o outro, tipo, a gente tem essa facilidade de, tipo, falar: "Isso é assim, pronto", e uhum, já tá. Mas também, por outro lado, pode cair no na cena da grosseria ou do gênero de falar de um jeito não tão simpático, uhum, né. uhum. Por isso esse episódio tá virando uma conversa de Sim. relacionamento. É, exato. Yeah. É. Porque no fundo é isso, né? Tipo, e também tem um outro ponto aqui que o facto de da gente empreender em casal, eu vejo também que isso é uma coisa boa no sentido que nós estamos a construir algo que é nosso, né? Tipo, para a nossa Yeah. família, para a vida que nós queremos viver. Então, tipo,
por mais que tenham esses desafios, né, de ter que lidar, tipo assim, de ter que gerir o casamento e ter que gerir o negócio, né, e tudo, todas essas coisas juntas, Yeah, eu acho que, tipo, no final do dia, nós temos que entender que, tipo, a gente estamos ali para fazer, no fundo, a nossa vida dar certo, né? Então, yeah, assim, tipo, se nós fizermos o nosso negócio dar certo, que hoje é, tipo, a nossa fonte de renda, né? A forma como nós podemos pagar as nossas contas, tipo, se a gente consegue fazer esse negócio dar certo, automaticamente a nossa vida vai dar certo também, né? exato. E também acho que de qualquer forma é interessante a gente falar que, independente do casal empreender junto ou não, tipo, imagina que é um casal que uma pessoa trabalha e a outra pessoa empreende, tipo, Uhum, querendo ou não, os dois estão empreendendo juntos, uhum, porque os dois estão correndo o mesmo risco, tipo, no sentido de as contas têm que ser pagas uhum, e se uma pessoa é empreendedora, pode existir sim a eventualidade de não da gente não receber. uhum, E quando os 2 empreendem juntos, então isso acaba por ser ainda mais ainda mais forte, né, vamos dizer assim, porque a gente já passou por situações complicadíssimas, tipo, a uhum, nível financeiro, a nível emocional, a nível de maturidade, uhum, e isso tudo, por um lado, faz com que a gente cresça enquanto pessoa, mas não é fácil tu lidar com o peso emocional de ter que gerir a casa, gerir o relacionamento e ainda saber que, tipo, as contas não vão ser pagas no final do mês. uhum, Tipo, e a gente já passou por isso, a gente já passou por situações em que a gente não conseguia pagar as contas. uhum. E se calhar quem tá assistindo a gente agora tá passando por uma situação parecida ou já passou por uma situação parecida e esmoreceu e colocou a culpa no outro, mas a verdade é que no final das contas é uma equipa, Exato, pronto. exato. E aquilo que a gente tá colhendo hoje não é fruto daquilo que a gente fez hoje, mas é daquilo que a gente fez ontem. Uhum, Então, por mais que as situações sejam complicadas, a gente precisa entender que aquilo que eu vou fazer hoje vai refletir daqui 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses. uhum, Então, enquanto empreendedor em casal, a gente precisa entender, se a gente tá passando por essa situação complicada agora, é porque a gente não fez algo há um ano atrás. uhum, uhum. E se esse algo que a gente não fez há um ano atrás, a gente tem que fazer agora.